A partir de 22 de janeiro, 12 times disputam o Campeonato Estadual de Futebol, o tradicional gauchão. São 2 meses de disputa até a taça enfim ser levantada. As finais estão previstas para metade de março e serão 12 datas no calendário, 4 a menos do que a edição anterior. Pelo segundo caso consecutivo, a competição sofreu ajustes no regulamento. O gauchão agora terá 3 grupos de 4 equipes cada, que jogam contra os adversários das outras chaves. A primeira fase tem turno único, com 8 jogos contra a equipe dos outros grupos. Inter, Grêmio e Juventude serão cabeças de chave e os líderes de cada grupo e o melhor segundo colocado se classificam para as semifinais. Os clubes entre quinto e oitavo lugares fazem um quadrangular para disputar uma vaga na Copa do Brasil de 2026. Já os clubes restantes jogam um quadrangular para escapar do rebaixamento e as semifinais e finais serão disputadas em jogos de ida e de volta. A partir de hoje, você ouve aqui no Direto ao Ponto uma série de entrevistas com dirigentes e técnicos de Grêmio, Inter, Juventude, Caxias, Brasil de Pelotas, Ipiranga, São José, Guarani de Bagé, Avenida, São Luís, além do Pelotas, que está de volta à elite do futebol gaúcho. Nestes episódios, cada clube conta como está se preparando para o Gauchão 2025. Essa série tem a apresentação de Juliane Mergner e Victoria Rodrigues e ficará disponibilizada no canal do Direto ao Ponto, presente nos principais tocadores de podcast. Hoje, a conversa é com o técnico do Caxias, Luizinho Vieira, e também com o presidente do clube, Roberto de Vargas. O time fará sua estreia no Campeonato Gaúcho diante do estreante Monsun e os nossos convidados irão falar um pouco sobre a preparação do clube para o torneio. Eu sou Victoria Rodrigues e esse é o Direto ao Ponto. Como é que está o planejamento da equipe de Caxias para esse gauchão? Também falar sobre as contratações, né, de novos jogadores, se tu teve essa preocupação também no início do trabalho. Como é que está isso? É, é, Depois que a gente chegou a um acordo, né, para poder trabalhar, eu estou muito satisfeito da forma que a gente se planejou. A gente arrancou de uma ideia de jogo que para mim é muito importante, né, de estabelecer a forma que o Caxias vai trabalhar dentro do Campeonato Gaúcho, dentro da Copa do Brasil e principalmente também dentro da Série C, né, com objetivos ambiciosos. E esse início, para mim, ele é muito importante, porque a gente arrancou dessa ideia, né? E depois, o Caxias trabalhou em silêncio, mas trabalhou muito Uhum. para poder ir atrás das peças certas para o modelo de jogo. Então, estou bem satisfeito com esse início, né, em relação ao planejamento. E agora, né, já estou em Caxias, a gente literalmente começa no dia 2 de dezembro, mas a gente tem esse início uma semana antes de poder se estabelecer nos exames Uhum. clínicos, enfim, nos detalhes que vão anteceder aí a pré-temporada. Uhum. E tu falou, né, sobre a competição agora na Copa do Brasil, da Série C. Tem diferença de preparação? Porque são formatos diferentes, são campeonatos diferentes, são estilos de torneios diferentes, né? Tu pensa nessa diferença de preparação para o Gauchão, Copa do Brasil e Série C? A pergunta ela é boa. Na minha cabeça, o futebol tem dois momentos, indiferente da competição, tá? Um Uhum. momento que você não tem a posse da bola e como que Uhum. você vai se colocar dentro do jogo para poder controlar o jogo sem a bola, né? E, obviamente, o jogo com a bola para poder construir todos os momentos que possam nos traduzir numa vitória, né? Uhum. Agora, jogo a jogo e competição a competição e uma mudança de estratégia, né? Um exemplo, o primeiro jogo da Copa do Brasil, o Caxias provavelmente vai jogar pelo empate, então se monta uma estratégia específica para esse jogo, né? Mas não abrindo mão do que a gente construiu agora. A missão é essa, né? O carro foi fabricado, ele está na fábrica, a gente literalmente está tirando da fábrica para poder colocar nas 4 linhas e condicionar o carro. Então eu enxergo dessa maneira. Dois Uhum. momentos, claro que uma estratégia
de um jogo ou outro, né, para deixar o time competitivo, mas não abrindo mão de nenhuma competição. Uhum. E a expectativa para esse novo formato de campeonato, né? A gente vai ter um campeonato um pouquinho menor do que a gente estava acostumado, mas pode ser que ele fique um pouco mais acirrado também, né? Justamente por ter um tempo menor. Como é que tu vê isso, assim? Qual é a tua expectativa para esse novo formato e como é que o Caxias está se preparando para enfrentar isso? É, ele mudou bastante na sua configuração, né? Uhum. E, e a margem de erro também, ela diminui muito, porque no primeiro momento são 3 jogos a menos, né? Então procurar ser inteligente dentro desse novo formato idêntico ao Campeonato Paulista, né? Mas é muito importante para poder pensar o campeonato é justamente o início dele, a sua preparação, né? E dividir. Na minha cabeça, eu divido o Campeonato Gaúcho em 2 momentos. Um exemplo, a gente está na chave do Inter, do Ipiranga e do Pelotas, né? Então, dentro dos clubes de Série A, né, eu tenho um gauchão que eu divido entre Grêmio e Juventude, né, que a gente tem que ter de calcular e vai estipular metas para esses 2 jogos, Uhum. né? Se você conseguir pontuar bem dentro desses 2 jogos, você vai brigar dentro do seu grupo, né? E, obviamente, depois eu tenho 6 jogos contra a equipe do interior, né? Uhum. Então, provavelmente vai ser 3 jogos aqui, 3 fora, tal. Então, Uhum. essa é uma estratégia para a gente poder conduzir a questão da pontuação e ser específico em alguns jogos, né? Mas, como eu te falei, passa muito pelo planejamento, a ideia central do jogo, de estipular um modelo, né? E aí, depois, dentro disso, a missão que eu tenho é de conduzir o Caxias para poder chegar no final do ano e ele se colocar dentro da Série B do Campeonato Brasileiro. Essa é o maior objetivo do clube. Uhum. É claro que a gente não vai abrir mão de nenhuma competição, né? Porque o Campeonato Gaúcho ele vale muito, Sim. até a questão da Copa do Brasil, né? E nesse segundo momento, a Copa do Brasil especificamente é para nos colocar numa condição também financeira de acrescentar peças para o Campeonato Brasileiro. Então, esses são os caminhos que a gente vai percorrer e, como eu te falei, a gente procurou planejar bem Uhum. todos os detalhes. A gente já tem todos os treinos específicos para poder conduzir o Caxias Uhum. e principalmente do jeito que eu gosto de jogar e a forma que eu penso o futebol, né? De tentar ser protagonista. Isso é um pouco mais difícil do que fazer um trabalho mais reativo, mais tradicional, né? Então, eu tenho feito isso nos últimos anos, né? E a montagem do elenco partiu disso, né? De ter atletas para executar esse modelo e também de poder tentar ser protagonista. Uhum. Tu falou ali, né, sobre os dois jogos ali, né, contra o Grêmio, enfim, contra o Juventude, que são equipes de Série A, né? Tu acha que tem uma preparação diferente quando tu vai enfrentar a dupla Grenal, por exemplo, até mesmo o Juventude agora que tá na Série A, enfim, né, agora também se afastou do Z4, enfim. Tu acha que tem uma preparação diferente para enfrentar esses clubes? Não, eu sou muito do treinamento, tá? De poder direcionar o trabalho para a excelência, né? De trabalhar os atletas em cima dos momentos do jogo, Uhum. né? Claro que o clássico Caju e o jogo contra o Grêmio, eles são altamente motivantes, né? Em relação à expectativa dos atletas. Então, Uhum. o mais importante é a gente chegar preparado para poder trabalhar bem a competição, né? Esses jogos, os pilares que a gente trabalha, né? E principalmente agora no início, parte física, né? Uhum. Mas hoje a parte física ela está acoplada à parte técnica e tática. A gente vai trabalhar juntos isso aí. Uhum. Mas se tem um pilar que eu gosto muito de trabalhar, né? E também trago a experiência de atleta, né? Para dentro do vestiário,
é Uhum, justamente a parte emocional de entender a competição e de entender esses jogos que têm uma repercussão muito grande, né, em relação uhum, a você buscar uma vitória, né, e tentar controlar o ímpeto dos atletas, né, de uhum, estar bem preparado para executar o jogo, né, mas da parte emocional também tá equilibrado para poder também controlar essas partidas. uhum. Legal isso que tu falou, né? Porque a parte emocional, agora tá intrínseca praticamente com a parte física, né? Não adianta um jogador estar bem fisicamente se a cabeça dele não tá, boa Exato. também, né? Como é que tu enxerga isso dentro do vestiário? Como um pilar muito importante. Na apresentação dos atletas, eu sempre faço uma explicação, né? Expor o planejamento. A gente estabelece as metas que o clube tem que esse trabalho, né, ele está à frente para poder atingir, Uhum, a forma que a gente vai atingir isso, né, e também o trabalho da parte emocional. A gente tem uma uhum, profissional aqui no clube, a Caterina, que vai trabalhar dentro disso também, vai nos auxiliar uhum, em relação a isso, né? Claro que a experiência de anos de vestiário que eu tenho, né, de poder mostrar os caminhos para os atletas, a forma que a gente vai percorrer esses caminhos, né, mas sempre com muito equilíbrio, pensando o jogo, né? Eu acho que esse é um pilar muito importante, né, que a gente também vai trabalhar, às, e às vezes com alguma estratégia diferente até das quatro linhas, né, como a gente tem a profissional aqui, né, mas para mim é essencial para poder fazer um bom trabalho. uhum. E qual o principal desafio do time, assim, tanto em questão financeira quanto em questão de atletas novos, questão salarial também? Porque a gente sabe que os times do interior, eles têm uma folha abaixo, né, dos times da capital, enfim. Quais são os maiores desafios enfrentados pelo Caxias? É, a ideia central do Caxias me agradou muito, né, porque eu saí da Série B e o clube me fez um contato, se preocupou em até se deslocar até Criciúma para Uhum, poder me apresentar o que o clube vem fazendo nos últimos anos, nos bastidores. Me agradou muito a ideia da forma que o Caxias pensa os uhum, bastidores, a sua forma financeira de trabalhar. O Caxias faz um bom tempo que não tem eleição para poder eleger um presidente e chega num consenso das pessoas que vão tocar, justamente para não perder esse rito da sua gestão, da forma que arrecada o dinheiro, da forma que vai gastar. Enfim, se tem um ano importante na vida do Caxias, né, é justamente o próximo ano, em 2025, porque o Caxias não tem dívidas, está inteiro dentro da competição, e um acesso à Série B, a gente pode literalmente dizer que o Caxias vai subir inteiro uhum. para disputar uma Série B. Isso é muito importante, né? O futebol, a gente tem um grande exemplo que é o Fortaleza dos últimos anos, né, que Sim. fez um jogo, se eu não me engano, foi em 2015 contra o Brasil de Pelotas, né? O Brasil subiu para a Série B e o Fortaleza ficou pelo caminho, né? Hum. No ano seguinte, se eu não me engano, foi em 2016 ele conseguiu subir, né? E faz uma gestão até hoje muito parecido com o que o Caxias faz aqui, uma mentalidade de poder chegar onde ele chegou literalmente hoje, brigando para ser campeão brasileiro, disputando Libertadores. Uhum. Então não adianta nada dentro do campo o futebol andar e fora você ter um prejuízo, né? Então, Uhum. quando a gestão anda bem e a gestão financeira e o futebol, isso te dá condições de poder se articular e a cada ano você montar um trabalho melhor e buscando mais excelência. Um Uhum. dos desafios que a gente encontrou aqui, e foi uma da ideia também de trazer um profissional que vinha dentro da Série B, mas tentar montar um grupo de atletas Uhum. que já transitaram na Série B, na Série A, enfim, do Campeonato Brasileiro, né? Uhum. Eu concordo, eu acho uma ideia muito boa,
aproxima um pouquinho, né, de um trabalho de excelência para disputar a Série C, mas a dificuldade justamente é essa, porque o caminho é o inverso. Todo Uhum, mundo quer da C e para B, da B e para A. Então, você trazer atletas da B ou da A para a Série C, uhum, tem que convencer, né, de poder, até da parte financeira, uhum, mas a gente conseguiu montar isso, né, literalmente apresentando o projeto da forma que o Caxias se encontra, e principalmente da forma que ele vai pensar os próximos anos. Então, uhum, é um grande desafio. É, a Série C do ano que vem, eu acho que é a mais difícil de toda a história, vai ser. Mas é também uma grande oportunidade para todo mundo, uhum, porque, como eu te falei, o Caxias tem um potencial de crescimento muito grande. E a uhum. gente vai trabalhar justamente para poder colocar o clube como protagonista, né? E por isso que esse início agora, a pré-temporada, ela é muito importante. Uhum. E qual é a tua expectativa em cima dos jogadores e da comissão técnica para acompanhar teu trabalho dessa forma que tu mesmo falou, né, de planejamento, enfim, que vem desde o vestiário? Qual é a tua expectativa em cima dos jogadores e da comissão técnica para esse gauchão? Assim, o grupo que a gente montou, né, e até a comissão, enfim, eu me preocupo muito em todo mundo se entender dentro da forma que a gente vai jogar, Uhum, tá? E passa muito pelo dia a dia, pelo trabalho, pela gestão, né? A criação do ambiente favorável a isso, você ter prazer em sair de casa e poder vir e literalmente não estar empregado, vir trabalhar para poder alcançar as metas. uhum, O que eu vi do Caxias me surpreendeu uhum, desde o primeiro momento, né? A forma que ele trabalha, a forma que ele vem, que ele pensa, né? E claro que eu estou à frente do comando técnico e tático do trabalho, né? E passa também de poder vender, né? E passar para os atletas a mentalidade que é o Caxias hoje. O Caxias não vai pensar pequeno, muito pelo contrário, né? Claro que há uma diferença gigantesca de folhas, né? A gente quando falar do Grêmio, uhum. do Inter, do Juventude, Sim. do Caxias, mas o futebol não passa só por isso. Passa por organização, passa pelo chato aqui da história de poder cobrar os atletas. Eu sou e você o ranzinza disso, de poder cobrar, de mostrar todos os caminhos para eles, né? Mas dentro de um futebol moderno, competitivo, né? Tudo isso, até nos contatos com os atletas, a gente fez, né? E o chato aqui agora vai literalmente dentro do campo cobrar eles, né? Para a gente se preparar para cada jogo, para cada batalha, para fazer aí um ano que o torcedor tenha orgulho de sair de casa para poder participar do jogo também. Uhum, Toda conquista, né? E é uma das primeiras frases que a gente escuta. Esse grupo mereceu. uhum, Sempre tem. Toda conquista. Então, eu tenho até falado isso aqui, falei no conselho, falei para alguns torcedores, que é literalmente isso, né? Então, a gente se organizou bem para poder uhum, começar bem o ano, né? Mas que o torcedor também, né, compre a ideia, que ele possa agrupar, que ele possa participar desde o primeiro momento, né? Isso é muito importante, literalmente para a gente criar uma atmosfera bacana. Eu tenho o prazer de vir trabalhar, mas que o torcedor tenha prazer também de sair de casa e assistir o time dele dentro de uma ideia de jogo e que jogue literalmente junto com os atletas para a gente fazer um ano totalmente vitorioso. uhum. Isso que tu falou dos torcedores, né? Ah, qual a importância para ti justamente do torcedor prestigiar o clube, né? Enfim, o Gauchão é muito nosso, assim, um campeonato que muitos torcedores se identificam, enfim, tem muitos jogos no estado, né? Todos os jogos são no estado. Como é que tu enxerga essa atmosfera do Gauchão para o torcedor e como isso reflete em campo? Se a gente falar assim de investimentos e tal, né, o Campeonato Paulista, ele é, até da participação de cota, ele é diferente da maioria, né? O Campeonato Carioca também tem um investimento alto.
em suas cotas, né? E eu vejo, assim, dentro disso, Uhum. o Campeonato Gaúcho e até o Mineiro, muito próximo desses clubes. Claro que ainda a parte financeira está um pouquinho, está bem diferente até em relação a Sim. isso. Mas a busca de novos talentos, elas Uhum. passam pelos estaduais. A gente Sim. parou de revelar jogadores porque o investimento ele é mais baixo e, no primeiro momento, vai ter 8 jogos para poder disputar um título do Campeonato Gaúcho. Uhum. Então, tem muitos clubes que não investem tanto na base, né? E Uhum. eu acho que tem que ser sempre um filtro dos estaduais para vir para o Campeonato Brasileiro, né? Então, o Campeonato Gaúcho ele é muito difícil. Essa a mudança do regulamento ela deixou, como eu te falei, mais difícil ainda, Sim. e vai privar por arrancar bem e manter uma regularidade em 8 jogos, Uhum. né? Mas tá no sangue do gaúcho, o campeonato, né, de Uhum. poder literalmente defender sua camisa, sua bandeira, né? E o Caxias não vai ser diferente, vai se preparar para incomodar, vai se preparar para poder ser protagonista, como Uhum. fez nos últimos anos. Como é que está o planejamento, do clube e principalmente as contratações para 2025, especialmente para o Gauchão? Bom, a Ser Caxias, eu estou assumindo a direção esse ano, fazem 30 e poucos dias que eu assumi, Uhum. e a gente está totalmente dedicado em fazer uma nova equipe com outro estilo de futebol. Apesar de a minha direção, minha gestão ser uma sequência da, da, da administração anterior, alguns pontos de vista são divergentes, nenhuma pessoa pensa igual à outra. Então, a gente fez uma reformulação total do elenco do Caxias, né? E buscou um outro perfil de jogador, uma outra maneira de pensar futebol, né? Do que vinha acontecendo. Uhum. E essas contratações são jogadores daqui do estado? Vocês Os trouxeram de outros jogadores lugares? são a maioria de Série B e C. Uhum. De fora, a gente teve o nosso técnico, Luizinho Vieira, é um técnico nacional, é um técnico de bagagem, é um técnico de conhecimento, é um cara que a gente, apesar de sempre ouvir falar muito bem dele, a gente se espantou pela simplicidade, objetividade, a altivez do Luizinho, né? Estamos formando um time baseado no estilo de futebol, no estilo do Luizinho, se agregou ao meu pensar de futebol, e aí a gente está formando um time baseado no que o Luizinho precisa para. E aí, como ele é um cara que tem um conhecimento muito grande, nós estamos trazendo jogadores que vão espantar muita gente, porque muita gente quer jogar no Caxias. O episódio de hoje fica por aqui. Acompanhe o Direto ao Ponto nos tocadores de podcast para ouvir os próximos episódios. Essa série teve apresentação minha, Victoria Rodrigues, e de Juliane Mergner. A edição dos episódios ficou por conta de Felipe Gerlach e a identidade visual e divulgação nas redes sociais de Brenda Trindade, sob a coordenação de Mariana Paz. A coordenação do projeto é de Benda Fernandes e Carlos Corrêa. Até a próxima!